bem-vindas ao nosso primeiro podcast do Brunch das Bruxas. E para você que está chegando agora, não faz ideia do que a gente é, o que a gente veio fazer. Então, fica aqui com a gente, que hoje o bate-papo promete muito feitiço, muita magia. Meu nome é Michele Lobo, eu estou aqui com a Juliana e com a Jéssica. E hoje vocês vão descobrir como que começou essa história muito doida e cheia de mistério, cheia de magia, não é mesmo? Isso aí, Mi. Gente, eu quero, assim, começar o podcast falando exatamente sobre o início da nossa história, né? Dessa jornada, dessas três aqui. Como é que a gente chegou a esse momento que vocês estão vendo aqui hoje. E a culpada, né, se a gente pode usar assim o termo, é a nossa queridíssima Juliana. E eu queria que você contasse um pouquinho, Ju, da onde que surgiu, mas assim, não nos esconda nada. Todos os mínimos detalhes. Faz um tempo já que eu venho pensando em fazer alguma coisa com as duas, né? Queria fazer, mas pensava, tal coisa não vai dar certo. Tal coisa não vai dar certo. Aí um dia, eu estava indo de carro para Atibaia com a menina do marketing da Melicuca e ela comentou, eu já fiz um evento em café com o pessoal de K-pop. E tal. Que engraçado, né? Que interessante, que Quem não sabe diferente. o que é K-pop, dá uma pesquisada no Gemini, que hoje em dia é por aí. E passou, tal. E aí um dia eu parei assim, falei, e se a gente fizer um brunch de bruxa, aproveitar que a gente está chegando o Dia das Bruxas, 31 de outubro, né? Pesquisei, dia 26, vou lançar essa ideia para ver se essas loucas topam. Mandei mensagem, mandei para uma, copiei a mesma mensagem, mandei para outra. Ela se deu trabalho de elaborar uma mensagem, gente. Não, Olha foi tudo só. assim. Porque eu estava trabalhando e vindo as ideias, não, porque cada uma fala a sua especialidade e convida pessoas e a gente ensina, a gente, né, passa uma tarde, uma manhã gostosa, porque é um brunch, a gente come, a gente bebe. E aí mandei, não esperava que elas fossem aceitar, elas aceitaram, meu Deus. Ai, E meu Deus. estamos aqui hoje, né? E assim, a partir disso tudo nasceu esse podcast também. Eu quero que, antes de a gente passar para a gente, eu queria que você contasse um pouquinho qual que é a sua saga para você se denominar bruxa, né? Por que bruxa? Da onde que veio isso? Qual que é a sua história com a espiritualidade? Eu acho que quando toda mulher, né, que começa a se conhecer, que começa a mexer com ervas, tem aquelas visões, né, ela é uma bruxa, né? Então, eu acho que 100% das mulheres são bruxas, umas tentam se esconder, outras não. Mas a minha história com a espiritualidade vai lá longe, lá quando eu tinha meus 8, 9 anos, que eu ia com a minha mãe num centro espírita. E aí eu comecei a pedir para ver as coisas. Por que eu fui pedir? Porque a gente brinca muito, fala, cuidado com o que você pede, que você pode conseguir, né? Então, pedi para ver e a partir daí não parei mais, né? E veio muita coisa para mim em sonho. Então, num dos meus sonhos loucos, veio o pedido para eu aprender a jogar cartas. E assim, era aquelas cartas de naipes. Eu falei, não consigo, não dou conta, pelo amor de Deus. Vamos no desenho, né? Comecei com Lenormand, aí vim para o tarô. Hoje eu jogo dado da malandragem, estou aprendendo o baralho da pombagira, estou aprendendo muita coisa sobre ervas, né? Porque as ervas tá em todo lugar. A gente usa para banho, a gente usa para chá, a gente usa para comer, para temperar a comida, né? Então, esse está sendo o meu caminho na espiritualidade. E ter pessoas do lado que compartilham dessa ideia, compartilham dos mesmos valores, é muito legal. E lembrando, tá? A Ju é oraculista mesmo, gente. Então, assim, se vocês quiserem jogar com ela, se você fala assim, quero conhecer um pouco mais sobre como funcionam os oráculos, quero orientações sobre a minha vida, que às vezes a gente não consegue decidir as coisas sozinho, né? Então, ela tem, tá? Como que é o Instagram que você usa? O oraculei.ju.
Então, vocês tratem de se orientar, viu? E agora, lógico que eu vou ficar por último, não sou boba. Eu queria que a Jéssica se apresentasse, contasse um pouquinho também da saga dela. Por que a Juliana escolheu ela? O que ela tem de tão especial, poxa? Bom, vamos lá. Primeiro que eu conheci a Ju, né? Primeiro eu vou contar sobre essa nossa conexão incrível, que foi desde o primeiro dia. A Ju, ela chegou na minha vida, na verdade, ela não chegou, ela retornou, porque eu tenho certeza que foi um reencontro de outros tempos, e foi uma conexão de alma instantânea. E foi algo que, como se a gente já se conhecesse há muito tempo, e uma conexão, os assuntos fluíram muito leve, e ela me procurou através do meu trabalho, né, que eu sou psicanalista clínica, ela foi para fazer análise, e desde então nós não nos desgrudamos mais. Até a gente brincava no início, no começo das primeiras sessões, que eu falava, Ju, logo é alta, não vou mais poder te analisar, porque a gente já está tendo muitas, né, proximidade, a gente está se tornando muito amigas, e vai ter que ficar bem, porque não vou poder te atender mais. E começou assim a nossa conexão. Então, a gente teve muita troca, e não só com a Ju, acho que, mas com todas as pessoas que eu atendo, é uma troca, né? Porque eu não estou ali para ser melhor e nem entregar, eu estou ali também para receber. E com a Ju foi uma troca muito bacana, a gente sempre trocou muito durante as sessões. E aí, conforme a gente foi conversando, e é claro que eu sou a caixa de Pandora dela, por ser a analista dela, eu fui percebendo o quanto ela era uma pessoa muito espiritual, que tinha muito a ver com a minha trajetória também, e a gente foi se conectando também por esse lado. Né? Além da psicanálise, eu também jogo baralho cigano, né? Tem a questão da mediunidade. E aí a gente foi conversando sobre isso, então teve muita troca. E aí, quando a gente até brincava em alguns momentos, né, Ju? Nossa, já pensou a gente contar tudo isso um dia num podcast? E eu sempre falei, Ju, a palavra é uma maneira de materialização muito poderosa. E a mulher bruxa, né? Porque, gente, eu vou falar uma coisa, não existe bruxo, tá? Para você ser bruxo, você tem que ter um útero. Então, você não pode. Então, é bruxa. Sorry, guys. Não por nada. Mas, assim, você pode ser um belíssimo, um maravilhoso de um feiticeiro, um sacerdote, um mago, um magista. Mas bruxo, não. Bruxa, assim, é só a gente que carrega o portal sagrado para cá, que a gente pode, né? Desculpa. Nosso caldeirão mágico. É o nosso caldeirão. E aí, mediante tudo isso, com essas trocas, nossa, aí eu contei para ela essa minha trajetória, né? E aí a nossa espiritualidade também começou a se conectar de uma forma muito bonita. Muita sincronicidade, muitos recados, muitos sonhos, né? E aí só foi se aproximando. A minha trajetória no espiritual começou muito pequena, né? Até a minha mãe, ela, quando era mais nova, foi ao kardecismo, acho que é a porta ali para todo mundo, e eu amava aquilo. Eu amava. E eu era muito pequena, eu ficava ali, eu adorava, eu sentia o cheiro diferente nas pessoas. E aí, né, uma médium da casa falou que eu sentia o cheiro de um cacique que andava com ela, eu sentia o cheiro de ervas nela. Eu tinha 6, 7 anos. Então, sempre foi muito cedo, muitas coisas acontecendo. E ali a gente ficou por um bom tempo, né? Depois, eu sempre fui muito curiosa, né? Aquariana com ascendente em Gêmeos, então, muito curiosa. E eu falei, eu vou aqui, vou ali. Então, eu passei por muitas religiões, muitas. E sempre batia num muro. O que mais? E eu não entrava assim, deixa eu ver o que tem aqui. Não, eu ia fundo mesmo. Eu já fui católica de ser da liturgia, né? Eu sempre fui a fundo nas coisas. Aí eu falei, não, mas o que mais? Tem alguma coisa que está errado, está faltando. Eu não cabia. Parece que faltava sempre alguma coisa. Gente, já fui evangélica por muito tempo. Eu era levita na igreja, eu descia para o vale orar por muito tempo. Caraca. E chegou um momento que eu falei assim, o que mais? E começou, né, doer algumas coisas, enfim, não deu mais para mim, saí. Então, eu já conheci, fui na igreja messiânica, no templo messiânico, e fui buscando. Comecei a estudar sobre o budismo, só que, desde lá de trás, na minha adolescência, aconteciam situações que eu não sabia o porquê e como explicar. Eu só sabia que eu sabia. E eu falava, e acontecia. E teve um episódio, inclusive, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês e com o pessoal. Quando eu era evangélica, quando eu era adolescente, eu era muito fervorosa, eu rodava na igreja inteira, e era glória a Deus, né? E assim, cada um dá um nome para
Sua para manifestação sua divina, né? manifestação sagrada ali. Já se manifestava muito ali. E eu gostava muito de descer para a mata, quando ia para o monte, para o vale, orar, né? E eu era de igreja pentecostal, tá, gente? Do reteté. E quando nós íamos para o vale orar, eu lembro que toda vez que nós voltávamos, o meu irmão mais velho falava assim, não vou mais com essa menina, não, ela faz eu passar muita vergonha. Porque, de fato, eu entrava numa energia tão forte dentro daquela mata que uma energia, uma força sagrada me pegava e eu rodava, falava em línguas estranhas, um cântico diferente, e eu via o chão, como se fossem pauzinhos, pegarem fogo. E eu começava a pegar aquilo na mão e mostrar para todo mundo, como se todas as pessoas estivessem vendo o mesmo que eu. A minha mãe vai lembrar disso. Eu levei embora, uma vez que aconteceu isso, gravetinhos, vários gravetinhos, assim, eu estava em êxtase com aquilo. Eu devia ter por volta de uns 12, 13 anos. E, mãe, estava pegando fogo. E ela, olhando assim, eu acho que ela pensou, poxa, minha filha tem alguma coisinha na cabeça, né? Ai, meu Deus, será que normal? Mas ela sempre soube que desde pequena aconteceu alguma coisa diferente. E só eu via, só eu percebia. E começou a me incomodar, porque eu sempre fui muito livre. Eu sempre fui uma mulher que sempre fui vaidosa. Isso vem da minha família, né? Da minha avó, da minha mãe. E começou a... Eu sofri um pouco de preconceito dentro da religião, por conta das regras, dos dogmas ali. E eu comecei a me incomodar. E eu falei, bom, aqui também já chegou no muro que não me cabe, aqui já também não é o meu lugar. Isso me feria muito, né, como mulher, como ser humano. E tudo que você podia fazer, você não podia. Hoje, eu estou aqui maquiada, eu amo estar assim, mas eu não podia passar um lápis no meu olho, porque eu fui chamada de tribulosa. Tribulosa. Não, hoje eu sei que pode ser que eu seja mesmo, pastor. Marca amiga tribulosa, gente. Vamos distribuir esse novo slogan. Adorei. Tribulosinha foi a palavra, eu nunca vou esquecer. E aí eu comecei a ler muito sobre o Wicca, até o ocultismo com um amigo meu na fase da adolescência. Eu comecei a ter algumas experiências muito, muito diferentes. Teve um dia que eu estava na casa de 2 amigos e eu fiz uma viagem astral, eu saí do corpo e eu vi eles, eu deitada, o meu corpo deitado, os dois, um passando um creme, outro pegando outro objeto, e eu, desesperada, queria voltar, porque eu falei, morri, eu estou me vendo ali. E eu sabia que eu não estava sonhando, eu só queria voltar. E, quando eu voltei, eu só lembro que um dos meus amigos era muito espírita. Ele batia com a mão molhada na sola do meu pé para eu voltar, porque eu já estava tentando, aquela falta de ar. E, quando eu voltei, eu falei, você estava fazendo isso, você estava fazendo isso, você estava fazendo isso. Eles assim... Não, e assim, o desdobramento astral, a gente tem 2 pessoas, né? Aqui passa por ele sem saber e aqui treina que nem um condenado para conseguir ter uma que experiência, não consegue. Né? E aí não tem o meio termo, né? Não é suave, é radical. Gente, não é de boa, não é gostosinho. E geralmente você fala, na noite que você fala, acontece. Não tem impressionante em casa, crianças. E nós nunca estamos preparadas. Vem sempre quando você menos espera. Desse dia em diante, eu me recordo muito bem, eu tinha 16 anos, tudo começou a expandir muito nesse sentido espiritual, mediúnico. Nesse dia, eu fui embora, no dia seguinte, né, eu fui trabalhar, que nós dormimos na casa desse amigo. Eu cheguei e fui contar para minha mãe essa experiência. E a minha mãe caiu na mesa. E ela voltou, não era minha mãe mais. Ali eu falei, bruxona. Médium, muito médium também. Olha nós chamamos, só. eu lembro que uma missionária, uma moça da rua, o meu irmão pequeno, vamos chamar, está incorporada. Não era incorporada, falava, está endemoniada, né? Endemoniada. E essa entidade, essa força falou comigo. Foi muito difícil ela ir embora. E ali eu comecei a entender, cara, existem coisas, né? Eu já tinha essa consciência quando no kardecismo. Falei, existem coisas muito além daquilo que a gente imagina, que a gente não entende, que a gente talvez não veja, mas que está entre nós o tempo inteiro e a gente precisa entender o que é isso. E aí começou. E foi. Então, só que eu sempre fui uma estudiosa muito calada, porque eu sempre sofri preconceitos, né? Sofro até hoje, até em família, enfim, é muito triste, mas eu não deixei de buscar. Não deixei de seguir o meu caminho, minha trajetória. E lembrando, né, sempre que hoje, na verdade não só hoje, né, desde 1988 nós temos uma Constituição maravilhosa que nos protege
e nos permite que expressamos a nossa espiritualidade, a nossa fé da forma que a gente bem entende. E, assim, isso é passível de, né, prisão. E, quando acontece esse tipo, também já tive muitas situações, a gente não pode se calar e nem se esconder. A gente tem que ir para cima. Eu sei que é chato, mas tem que registrar o boletim de ocorrência, tem que envolver jurídico, porque a vida é curta, a gente tem que aproveitar a nossa fé, a nossa espiritualidade sem se esconder. Então, não dá para fugir, a gente tem Não, a gente precisa ter voz, a gente não pode se calar. Porque é por isso que hoje nós estamos aqui, muitas pessoas estão nas redes sociais falando sobre espiritualidade, seja ela dentro de alguma religião ou não, mas hoje as pessoas elas estão tentando descobrir e estão tentando ser a voz que por muito e muito tempo foi calada, foi abafada, né? E a gente não pode se calar mediante algumas coisas, porque senão sempre vai continuar o mesmo, né? Enquanto muitas pessoas estão aí falando coisas que talvez não sejam tão humanas e crescendo e tomando uma proporção gigantesca, e a gente fica coado e com medo, eles vão continuar tomando força e a gente vai ficar cada vez mais calada, enfim. Então, eu acho que a gente tem mesmo. Hoje, para mim, estar aqui é muito significativo, porque muitas pessoas, inclusive, que eu atendo dentro do consultório, é claro que eu não estou ali para falar da minha vida, e sim para ouvir a vida do meu paciente, mas muitos não fazem ideia que eu sou bruxa, que eu tenho essa mediunidade bem extensiva, que eu já fui de diversas casas. Hoje eu me rotulo, né? Eu não gosto dessa palavra, mas é o que cabe aqui. Uma bruxa secular universalista, porque eu sim vou na Umbanda e eu amo, eu sim vou, já fui candomblessista, sim, eu kardecismo se eu quiser, e se eu quiser ir no culto, pastor, o meu lápis de olho, meu batom, porque sim, eu sou livre. Então, eu acho que a gente precisa entender que a gente tem que encontrar o nosso lugar, e eu encontrei o meu. Para mim, a espiritualidade ela é muito maior do que uma religião. Ela é muito maior do que alguém, ela não tem como nem descrever essa força, a forma universal que cria tudo e está aqui, que também não posso chamar de Deus, porque logo é um homem ou algo que remete ao masculino, por que não uma deusa? Ou por que não os dois? Né? Então, essa força que cuida, que guia, e esses nossos amigos que estão aí no astral, no plano espiritual, que nos ensina tanto, gente, porque é uma galera. Ensina, protege, doutrina quando necessário, né? E então eu gosto de muitas culturas mais ancestrais, porque ali está a minha raiz, eu sou muito conectada com a natureza, eu tento cada dia mais buscar isso dentro do sagrado. Para mim, o sagrado é a natureza, porque ali é a maior expressão do divino que está aqui, que existe. É só você observar a natureza que você precisa. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Ali é uma perfeição, né, do sagrado. E aí estamos aí. Então, muitas pessoas hoje vão até se assustar, porque eu não abro isso 100%, mas a maioria já sabe. Hoje é dia de revelação. Hoje é um a maioria já sabe. De revelações. Inclusive, é muito interessante, Mi e Ju. A Ju já sabe disso, o que acontece no consultório com algumas pessoas. Eu já ouvi boatos. Tenho muita curiosidade, inclusive. Nossa, e conforme vão tendo os nossos episódios aqui, eu vou contando, porque é muita coisa. A galera vai, através de um autoconhecimento, né, de se entender os seus dramas, as suas dores, e chega lá, o espiritual fala, oi, você chegou. E começa um movimento muito diferente. Então, pessoas ali se descobrem muitas coisas, começa a entender que jogar cartas é interessante e realmente acontece. Não é porque a gente tem o poder de prever o futuro, mas isso é algo muito antigo, muito mais antigo do que muitas religiões que já existem. E a pessoa se abre para o novo ali. Isso é incrível, porque além da psicanálise, eu sou também a terapeuta integrativa, eu trabalho com energia. Ah, legal. Então, é um lugar muito mágico ali. Quem passa por ali entende. Você entra, parece que fazem 10 minutos que você está ali e fala... Mas uma hora e meia. Acho que isso é uma característica da mulher feiticeira, né? Não tem como, independente da profissão que a gente tenha, que não seja ligada à espiritualidade, não carregar a espiritualidade dentro das outras profissões. Então, se eu falar assim, não, eu vou ser professora, nada a ver ali, eu vou puxar alguma coisinha ali, não tem como, né? Não tem, Mi. Tá aqui, né? Tá. É mais forte do que aquilo que a gente aprende nas escolas, nas universidades. É algo que a gente já nasceu sabendo e só precisa relembrar. E essa força, nossos amigos espirituais, nossos guias,
estão ali e falam, vai, agora é a hora. E traz a galera, né? Vai trazendo a galera toda. Depois vocês também seguem a Jéssica, também acompanham o trabalho dela. E agora eu vou me apresentar aqui brevemente para vocês. Quem é a Michaele? Quem é a Michaele Lobo, gente? Inclusive, o Lobo é o meu sobrenome que eu escolhi, porque como uma boa feiticeira eu escolho meu sobrenome. Também é história para outro podcast. Bom, como profissão atual, hoje eu sou atriz, preparadora de elenco, mas fora este universo, né, eu me desdobro como sacerdotisa de Umbanda, hoje formada, atuo com o culto ancestral, então a nossa linhagem de trabalho é um pouquinho diferente da Umbanda tradicional de terreiro. A gente cultua os ancestrais em casa, né? E tem 1000 histórias para contar para vocês de como que é essa relação, de como que é você trazer a ancestralidade para o seu dia a dia. É assim, é tomar café e dormir com eles. Não é tipo uma vez na semana que eu vou lá para conversar e ouvir. É muito doido isso. Sou oraculista há muitos anos. Eu comecei o desenvolvimento de leitura de cartas por volta dos 14 e nunca mais parei. E aí eu fui fazendo vários oráculos até eu parar mesmo o baralho cigano, que é o que eu gosto. E a Ju, né, é minha cunhada. Eu conheci o irmão dela faz 10 anos. E é muito engraçado que as nossas histórias foram meio que se misturando nesse período, porque quando eu conheci o Marcelo, eu estava um pouco mais afastada da questão espiritual. Apesar de eu ter uma linhagem já, né, minha mãe também sempre mexeu com essas coisas, e a mãe deles também, né, umbandista, kardecista, frequentou terreiro, frequentou centro espírita durante muitos anos, e aí a gente meio que foi fazendo outras coisas, assim, não se tocava nesses assuntos, até que chegou a pandemia. Aí a pandemia chegou, a coisa apertou. Porque você se viu num ambiente isolado, né, ali com as pessoas que você convivia, e aí, gato, ali foi a divisão de águas. Ou você descobriu que você amava muito aquele ser e você queria ficar muito com ele ali, ou você descobria, né, formas de matar uma pessoa, não, brincadeira, para você conviver no dia a dia, né? Então a gente passou muito tempo isolado, a gente morava no apartamento. E neste movimento todo, você, de repente, se viu perto de algo muito próximo do que é um apocalipse. Né? Cara, como assim? O mundo não é mais o que eu conheço. E eu tinha 2 filhos bebezinhos na época, e ainda eu sempre brinquei durante um tempo, falando assim, o meu filho viveu mais tempo na pandemia do que no mundo sem pandemia. Né? E hoje ele já está mais tempo no mundo convencional, mas os primeiros anos dele foi ali naquela realidade. E aí você começa a refletir, gente, e agora? O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? E ali a gente começou a rever alguns estudos, começou a rever algumas práticas. A espiritualidade foi chegando com 2 pés no peito, porque não tinha mais pra onde correr. Por quê? Você foge no dia a dia, né? Eu tenho meus compromissos, vou fazer minhas coisas, pagar minhas contas, cuidar das crianças. Estava na época de amamentação dos pequenos. E aí, na pandemia, você não tinha mais escolha. Chegava uma hora que você não tinha mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, é ficar aqui quieto, ouvindo a galera falando. E aí a gente voltou para terreiro, o Marcelo já vinha, né, de uma linhagem de terreiro, e começou todo esse movimento e tal. E de lá para cá, isso já faz parte da nossa vida. Assim, né? A gente fica 24 horas em contato com a espiritualidade. Eu tenho esse privilégio que hoje eu trabalho exclusivamente, né, dentro do oráculo. Eu leio o baralho cigano, mas eu faço outras práticas. Hoje, a minha grande especialidade é iniciar as pessoas na magia. Então, assim, as pessoas vêm até mim querendo saber o que eu faço. Eu sei que eu tenho uma espiritualidade, para onde eu vou? Então, eu direciono, dependendo da forma como a sua ancestralidade se manifestou, dependendo da forma como você sente o divino, tem vários caminhos. Então, tem gente que é o xamanismo, tem gente que é terreiro, tem gente que é candomblé, tem gente que é dentro da religião evangélica, que realmente ela vai ter o trabalho, o processo dela ali, e eu vou direcionar, eu vou, junto com o oráculo, mostrando como que ela trabalha isso. Tem gente que é no universalismo, tem gente que é na Jurema, né? Também sou iniciada em Jurema, e Jurema, gente, para mim, é a coisa mais suprema em relação à divindade, né? A nossa mãe maior.
E, então, para mim, é uma grande satisfação. E, junto a isso, os desmanches de trabalho. Porque, durante muito tempo, estudei muita magia. E aí, a gente aprende a fazer muita coisa. E muita gente sabe fazer muita coisa. Mas eu descobri que o meu negócio mesmo é desfazer. Eu adoro desfazer o negócio dos outros. Então, eu vi que o negócio está ali. Eu falei, vou desfazer isso daqui. Não sei, não. Acho que não ficou legal. E a gente vai caminhando, né? Hoje eu trabalho com a consagração do cacau sagrado, que são rituais lindos, roda de cachimbo. E lá em casa é um terreiro, né? A gente faz de tudo um pouco. E aí, quando a Ju chamou, e aí eu falei, cara, a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa mostrar para as meninas que elas podem ser o que elas quiserem, né? Elas podem sair desse universo, porque muitas meninas, infelizmente, ainda estão presas nesse sistema de relacionamento, né? Eu só vou ser feliz se eu estiver com um cara, se eu estiver amando, se eu estiver junto com alguém, e elas não se enxergam fora. É lógico, por causa de uma questão social que a gente está inserido, mas quando elas começam a expandir e entrar na espiritualidade, elas descobrem, cara, eu não preciso de um relacionamento para ser feliz, eu não preciso estar em lugar nenhum a não ser comigo mesmo, né? Tem uma frase que eu adoro falar para todo mundo, que é: você só vai ser amado por você mesmo. Assim, quem tem que te amar do jeito que você é você. O resto vai amar uma parte sua, né? E aí fica o grande desafio. E para a gente assim, iniciar mesmo, porque essa aqui foi a nossa apresentação, eu quero agora que a Ju puxe o nosso brinde para vocês entenderem por que é brunch, que a gente também vai falar. Vocês acham que isso aqui é enfeite? Não, é feitiço. Não é cenográfico. Não é cenográfico, tá? Os vinhos são de verdade. Então, Ju, puxa o nosso brinde para a gente poder abrir nossa mesa. Bom, primeiro eu vou começar. O que é um brunch? Né? É a junção de um breakfast, olha o inglês dela, e um americana. lunch. Então, é aquele momento da manhã que você está tomando café e está indo para o almoço. Então, começa com uma coisinha leve, um café, um chá, e vai trazendo coisinhas mais pesadas. Isso, termina uma feijoada, uma caipirinha, né? Então, qual que é a ideia, né? Um brunch, é a celebração. As bruxas, né, elas trazem coisas do alimento, né? A gente fala, o que é fazer magia? Fazer magia é você estar lá na sua cozinha, preparando aquela comida para as pessoas que você ama, e você está intencionando. O meu tempero vai trazer amor. Você está fazendo uma puta de uma magia. Você está usando os temperos, está usando manjericão, aquilo que os caras brigaram, fizeram guerras, né, por conta de tempero. Isso é magia, né? Aí a gente manda você tomar um chá de louro, aí você torce o nariz. Ai, só um chá de louro, nossa. Exato, um banho de manjericão. Você está carregada, toma um banho de manjericão, filha, que você vai, né, vai no céu. Então, o brunch é a gente sentar, abrir um círculo de mulheres, mas se os homens quiserem participar, serão bem-vindos, né? A gente Sim. não tem preconceito contra ninguém. Mas é abrir esse círculo de conversa, e tudo que tem comida é mais gostoso. Tudo que tem bebida é mais gostoso. Então, eu trouxe aqui uma bebida típica de brunch, que é uma mimosa, que é um espumante com suco de laranja, e é com ele que a gente vai fazer o nosso brinde. Então, há muitos brunches, há muitas bruxas e muitos feitiços. Lembrando que esse é o nosso podcast. Depois a gente tem os nossos encontros presenciais. Porque Exato. Isso aqui é uma desculpa para o encontro presencial, meu bem. Vocês acharam o quê? Que a gente ia ficar numa câmera conversando com vocês? É lógico que não. E aí, gente, para a gente começar a falar realmente do que aguarda, né? Do que são os planos para o brunching, eu queria que, antes de a gente continuar, cada uma falasse assim, quando fala do brunch, que sensação que vem assim em vocês? Nossa! Eu faço brunch das bruxas. Desde o início, quando surgiu a ideia, e isso foi tomando uma proporção muito, muito gigantesca e muito deliciosa, né? Porque a Ju veio com a ideia do brunch, depois já veio o podcast. O que se a gente divulgasse no podcast? Falei, galera, eu acho que rola, e foi tudo acontecendo, né? A gente conectou as nossas 3 energias, as nossas 3 forças, e foi muito potente isso. Eu estava conversando com a Ju vindo para cá. Eu falei, nossa, que interessante essa mistura de nós 3. Aí a gente ainda brincou, a gente vai dominar o mundo. Deu uma gargalhada de bruxa. E foi muito gostoso. Então, desde o início, eu arrepio quando a gente fala desse propósito. Então, seria tipo a gargalhada mesmo. Se fosse falar assim, o brunch das bruxas, é a gargalhada da bruxa, é a liberdade da expressão, é a alquimia da comida, porque cozinhar é uma alquimia.
né? Então, a gente está unindo tudo isso que fala de magia no cotidiano, porque é uma coisa que eu ensino para as pessoas, né? Seja ali no consultório, seja na vida, a como você pode cultuar o seu sagrado dentro das coisas mais ordinárias do seu dia. Porque a gente, às vezes, espera o extraordinário, espera um relacionamento, alguém... algo vai acontecer e minha vida vai mudar. Não, não vai. Você espera algo mágico e a coisa mágica é você estar vivo, perfeito. entendeu? E não é assim que funciona. Então, acho que o brunch veio com esse conceito da gente ensinar, da gente se reunir. E, para mim, isso é alegria, isso é liberdade, isso é a força da mulher, isso é a união, isso é alquimia, isso é magia, isso é tudo. Está sendo incrível. Ela falando disso da gargalhada, gente. Inclusive, fica aqui como lição de casa, já que vocês acham que a gente só vai bater papo. Não, a gente vai passar coisa, poxa. Com certeza. Quantas vezes você gargalha? Vocês gargalham? Não, porque existe um feitiço muito poderoso por trás do gargalhar. Porque o gargalhar é a risada profunda, que ela surge exatamente do baixo ventre. A risada profunda, ela não surge da nossa laringe, né? Então, a gente foi castrada durante muitos anos a não rir. Inclusive, tem muita mulher que tem preconceito com a própria... minha risada é feia. E assim. Sim. E aí a gente precisa gargalhar exatamente para liberar muita coisa que a gente está prendendo. Então, a lição de casa é gargalhar, e eu quero que depois vocês contem para a gente durante a semana como que foi esse processo. Deu vontade de rir? Não fica na risadinha, não. Faz escândalo, gente. Sabe? Solta o negócio. Para você, a palavra. Ria te dá dor de barriga. Exatamente. Mas não muito, porque a gente pode morrer de rir também, viu? Isso é real. Qual que é a palavra para você? A palavra que define o brunch? Vou servir chá para vocês, gente. Nossa, gente, que difícil. Sabe quando a palavra tá assim? É que são tantas, né? Eu também não consegui definir uma, acho que a gargalhada, porque representa muito isso, né, Ju? E é interessante o que a Mi falou, porque a gente, quando criança, principalmente mulher, né? Gente, eu não tenho nada contra homens, tá? Homens, vocês, né? Mas assim... A gente adora vocês. Não é que eu bato muito em cima disso e eu vou bater mesmo, mas é porque a gente sabe o quanto o patriarcado e tudo isso acabou podando a nós, mulheres. E a gente sempre escuta, né? Tenha modos, fale baixo, não ri desse jeito. Você é menina, você não pode porque você é menina. Porque você é menina. Então, a gente foi se podando. Então, a gargalhada é muito isso que a Mi falou. A gente liberar essa força, aquilo que está preso, aprisionado. E não é de hoje, não é só nossa voz que a gente está soltando. Eu acho que eu falei da gargalhada, Juju, mas é tantas coisas que a gente fica meio confusa. Eu acho que é a união. Boa. União. Gente, maravilhoso. A união das gargalhadas. A gente está botando uma frase aqui. Acho maravilhoso. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da união. E eu acho que eu gostaria de usar a palavra mágico exatamente nesse contexto de que a magia ela é vista de uma forma muito supérflua. A magia não é assim, sabe, glitter caindo do céu, raios saindo pelos dedos, né? Ou eu ver um ser elemental surgindo diante dos meus olhos. A magia está no assombroso de você respirar, cara. Se você não se encanta, isso também tem a ver com o fundamento de Jurema, se você não se encanta pela vida, você está morrendo, você está vivendo morto. Entende? O que dá o estado de anima no ser humano é o quanto você consegue ficar abismado com o trivial. Perfeito, Mi. Que lindo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. É muito maravilhoso, né? Por isso, e o trivial aqui é gargalhada, gente. Então, vamos fazer. Que parece tão simples, é tão poderoso, né? Gente, energia. Sim. Exatamente. Agora, eu quero, assim, falar um pouquinho sobre como que vai ser o nosso evento presencial. Tudo que a gente estava esperando, presencial. Como que foi esse movimento? Você visualizou desde o início, depois você foi conduzindo a gente, você foi manipulando a gente para fazer do jeito que você queria. Como é que surgiu esse negócio? Foi pura manipulação. Tô me sentindo usada. Eu fiz uma comida. Gente, a gente vai comer, tá? E vocês já pegaram a comida de vocês? Porque para assistir nosso podcast tem que assistir comendo. Tem que fazer o seu chá, né? Não precisa fazer a mimosa. Esse chá é do quê? É hibisco? Hibisco, anis. Você colocou a flor de laranjeira? Não, só tem hibisco. Hibisco e anis. O anis, ele vai trabalhar bastante a intuição, né? Ele traz essa abertura do terceiro olho, né? E o hibisco é uma planta, é uma erva de mulher.
ela traz sensualidade, traz um pouco... Falando de a Nutri, né? É ótimo hibisco para dar uma secadinha. Mas falando do planejamento do brunch. Bom, eu pensei, além da parte espiritual, né? Eu acho que eu sou a única CLT aqui e eu trabalho na Milicuca, que é uma confeitaria de Americana. E ela, assim, ela é feita por mulheres, né? Ela foi... Fugiu a palavra, sempre foge a palavra. Ela foi fundada por uma mulher e hoje nós somos franquias, né? Então, vou dizer, 90% de todas as franquias são conduzidas por mulheres. Caramba! Então, eu acho que não existia melhor lugar para trazer o primeiro brunch das bruxas do que a Milicuca, por ter essa cultura, né, de empoderar as mulheres, de mostrar para as mulheres que sim, você pode. E as donas das franquias, das lojas, eu tenho uma admiração tão profunda por elas, porque assim, elas têm carreira. Tem uma que ela trabalha ainda na radiologia, ela é dentista, trabalha em radiologia. A outra é enfermeira, tem anos de carreira, de comandar o hospital inteiro, 800 pessoas. Caramba. Ela continua dando aula, dando estágio. A outra vem de financeiro. Então, assim, são mulheres poderosíssimas que pararam assim, falaram, não, eu quero fazer uma outra coisa da minha vida. Eu quero fazer algo que me dá prazer. Quer mais bruxa do que isso? Quer mais magia do que isso? Então, eu pensei na Milicuca por ter essa história, por ter essa sequência de coisas que casa muito bem com o brunch. Então, vai ser num domingo. Dia 26 de outubro. O nosso podcast está indo ao ar agora, no dia 17. Então, se vocês estão ouvindo o podcast agora, corre, porque os ingressos provavelmente já estão esgotando. A gente já está com um monte de pré-ingressos garantidos. São 10 lugares, né, Ju? São 10 lugares, porque lá é pequeno, né? Então, a gente vai fazer mais intimista. Quem sabe os próximos a gente vai aumentando, né? E quem tiver também ideia, né, sugestão, não, faça o próximo em tal lugar. Manda pra gente, manda lá no nosso Insta. E vai ser lá. E nós vai começar às 10 da manhã até 1 da tarde. Então, vai ser um rolê bem legal. Vamos falar sobre ervas, o uso das ervas para proteção, para chamar a intuição, para melhorar isso. A Gé também vai falar sobre a busca, não só da mulher, mas do ser humano, né? Quando ele busca ali a terapia, uma ajuda, e ele acaba encontrando o espiritual, se reconectando com aquilo que, às vezes, ele deixou escondidinho há muito tempo. Então, a gente vai falar sobre as terapias, no modo geral, né? A análise, terapia integrativa, tudo isso, como isso te conecta. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando você busca o processo de terapia, você não vai lá para se construir. Você vai lá para se desconstruir. E nessa desconstrução, você encontra a tua essência. Você encontra aquilo que, de fato, você é e que você talvez nem soubesse que é. Né? Você vai se desconstruindo de tudo aquilo que te moldaram, que te estruturaram. E nessa busca de se encontrar, você também encontra a sua essência, encontra o sagrado, bate ali de frente com a espiritualidade. E como você hoje busca ser mais você não tem medo de viver isso. Então, a gente vai falar muito sobre essa questão do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e a ligação que isso tem, porque, gente, tem tudo a ver. Não tem como nós falarmos de, eu vou me conhecer, você automaticamente conhece o sagrado junto à espiritualidade, isso conversa muito bem. Então, eu vou falar muito sobre isso, sobre autoestima, né? Porque a mulherada precisa entender que a responsabilidade dela e não do outro, amá-la, cuidá-la, porque ela transfere muitos para o homem, ou, enfim, para uma relação ali, e acaba sempre na frustração, porque ela não entende, né, de fato, quem ela é, o valor que ela tem, que ela carrega. Então, a gente falar sobre relacionamento, nessa questão espiritual com a psicanálise e o desenvolvimento pessoal também. Eu, lógico, vou para uma linhagem de passar para vocês, assim, iniciação prática
para que vocês melhorem a sua intuição e para que vocês consigam fazer leitura de clarividência na água. Por que a água? Porque a água é o recurso mais, hoje, precioso que existe. E, assim, não é demagogia de sustentabilidade. De fato, é o recurso mais precioso que a gente tem no campo da magia e que ele é super subjugado, deixado de lado. O pessoal quer as coisas mais pesadas, mais exóticas, mais diferentonas e esquecem que a gente está falando aqui de serzinhos que são compostos por mais de 70% de água e que a mesma água que você bebe, os dinossauros beberam, tá? E ela veio do espaço, ela não estava aqui desde que o mundo é mundo. Então, eu acho que ela tem muito para ensinar para a gente. E aí eu vou ensinar vocês de forma prática como abrir, tá? Porque o processo de oráculo, gente, ele não é uma coisa assim, deu na teia, eu vou lá e começo a ler. É lógico que você precisa estudar as técnicas e as metodologias para você conseguir fazer um caminho mais assertivo, mas existem uma série de recursos que você precisa fazer para manter o seu corpo limpo, para você fazer uma boa leitura. Porque, senão, você vai ficar só na técnica, e aí, quando você precisar de uma intuição maior, você não consegue, aí você não sabe o que aconteceu. E também porque, se você não prepara o seu corpo, o seu espírito, você vai começar a projetar muita coisa sua, sobre a própria pessoa. O seu julgamento, a pessoa entrou chorando, com olheira, aí você já julga. Ela está sofrendo, você não sabe. Né? Você não sabe se realmente é aquilo que está aparecendo. Então, se você não estiver realmente com o terceiro olho muito bem aberto, você vai fazer julgamentos precipitados. E eu vou ensinar vocês a começar nesse caminho de forma assim, muito tranquila, muito gostosa, que vai trazer libertação para vocês, autonomia. Né? É isso. É isso aí, pessoal. Porque quem aprende não depende. Exatamente. Agora, vamos falar da parte boa do brunch. Não, tudo que foi bom, né? Mas assim, a parte gostosa do brunch. Como que vai funcionar, né? Já que tem comida, que comida é essa? De onde que vai vir? Olha, nós vamos ter 3 tipos de ingressos. E cada ingresso, ele tem direito a um combo diferente da Milicuca. Então, o primeiro ingresso, ele vai ter um cookie, um pão de queijo e uma bebida quente. O segundo, gente, eu vou esquecer. Vocês me lembram? É um croissant, acho que eu tenho até que cookie, isso, abre aí. Uma bebida quente, não é? E uma bebida quente. E aí o terceiro é um croissant com catupiry, um cookie e uma bebida gelada. Além desses, a gente vai ter um cafezinho super especial lá servido o tempo todo, quando a gente quiser. E vocês também vão poder, né, comprar qualquer outra coisa, sentir um pouquinho de fome. Eu acho que não é o suficiente, né? Porque, para mim, um cookie já é bastante. Porque vai ter muita informação, né, gente? A gente vai se nutrir não só de alimento nesse dia, viu? E aí a gente vai fazer o conjuro. Vocês vão levar para casa um banho de ervas bonitinho. Vocês vão escolher as ervas que a gente vai ter disponível. Vai montar e vai conjurar o seu banho. Vai deixar ele benzido, né? Conjurado para que ele atinja o seu propósito. Fora outros brindes que vai ter, que a gente vai falando, vai soltando ao longo dessa semana. E, gente, hoje a estreia do podcast, para quem estiver ouvindo, no dia 17, a gente vai estar abrindo a live no Instagram para fazer o sorteio da transformação mágica com o Leandro Pigato, que ele faz um trabalho maravilhoso de transformação de visual, entendeu? Assim, daqueles babadeiros. Depois vocês conferem lá no Instagram dele. E aí a gente vai sortear do pessoal que seguiu as regras. Tem gente que não está compartilhando, não está valendo, gente. Então, observa, tá bom? Então, eu desejo muita sorte para quem conseguiu. E aí também marca a gente, para a gente poder também ver você bonitona aí com a transformação feita. E o que mais que a gente tem confirmado? Tem mais algumas coisinhas, não tem? Mi, muito legal falar também que nós vamos sortear a nossa caneca exclusiva do gente, brunch para vocês maravilhosa. no dia do evento presencial, tá? Nós vamos sortear no dia do evento 2 canequinhas para vocês, mas futuramente a gente pode estar abrindo para vocês poderem comprar, inclusive como nome, assim, ó, igual o nosso, a bruxinha. Para ninguém ali, usar nossas canecas, que eu bem detesto. individual. Eu tenho ciúme. É isso, ninguém vai pegar, porque se pegar, você já joga uma mandinguinha, a pessoa não usa. A gente deixa cruzado, tá? Cruzado. Então, tudo que é cruzado. Vai ter o sorteio de 2 canecas também no evento e a gente vai estar abrindo isso para vendas, né, Mi? Sim. Caso vocês queiram ali algo mais personalizado com o nome de vocês. No evento vai ser sem o nome, vai ter, né, a logo, né?
os desenhos das bruxinhas aqui, mas se vocês quiserem também, a gente pode estar abrindo isso, porque vai vir muita coisa legal ainda. Vai chegando mais novidades. Conforme a gente for passando a semana, a gente vai soltando coisas lá também, para a gente não entregar tudo de uma vez, né? Porque tem que ter um mistério. Como uma boa feiticeira, né? Tem que ter um mistério. Obviamente. E aí, gente, antes de a gente encerrar, porque a gente já está chegando no final, dá para acreditar nisso. Passou muito rápido. Não digo, é muito mágico. Muito mágico. Envolveu bruxas, é O muito negócio passa rápido. assim. E aí eu queria responder algumas perguntas do pessoal do Instagram. Eu achei muito legal aqui, porque uma das meninas perguntou que ela queria saber um pouquinho mais sobre ancestrais na bruxaria e se eles podem ser passados pelas mulheres da nossa família. Olha, que pergunta interessante. E aí, alguém quer responder? Quer responder, Juju? Quer responder, Mi? Bom, vamos lá, então. Como que acontece essa questão da bruxaria, gente? A gente, de forma prática, a bruxaria vai ter vários segmentos ao redor do mundo. E cada um vai ter uma escola, uma forma de atuar como feiticeiro. Então, vamos pegar o exemplo da Itália. A Itália trabalha com a estragueria. E aí vai ter uma série de formas de culto à natureza, elementos que se usam dentro da bruxaria, que aquela feiticeira lá do passado aprendeu e a sequência correta é que ela passe para as próximas. Se aconteceu alguma ruptura e as antepassadas não conseguiram acessar, e agora você está acessando coisas, estou sentindo uma conexão muito forte aqui com magia celta, com alguma coisa assim, assado. Isso está na sua ancestralidade. Não chega da sua cabeça informações aleatórias que não tenham ligação com a ancestralidade, gente. Porque tem algum ancestral tentando falar. E aí, o que você vai fazer? Começar a estudar aquela linhagem, procurar a orientação de alguma feiticeira, oraculistas, pessoas que tenham alguma formação, algum sacerdócio, para ajudar vocês a entender como que eu vou fazer essa dinâmica. Mas praticamente sempre funciona assim. Só que hoje a gente tem um buraco muito grande, que é exatamente essa questão de avós, mães, bisavós que foram caçadas, perseguidas e que esconderam totalmente essa linhagem que a pessoa nem sonha que tem. Por isso que tem que começar a pesquisar para deixar o campo abrir, tem que abrir terceiro olho, abrir chácara coronário, abrir ventre, para você começar a acessar e entender qual que é a sua linhagem. Perfeito, minha explicação. Olha, tem mais uma pergunta aqui, hein? A pessoa pediu para que a gente falasse algum ritual de feminino sagrado e amor próprio. Olha! Lembrando que a gargalhada já é uma tarefinha, né? E aí, vai, Jéssica, eu quero que você fale aí para a gente que a gente pode fazer de amor próprio. Gente, eu acho que a gente tem que também lembrar vocês que toda ritualística, muitas das vezes, não precisa de muitos elementos. Como a mim bem disse agora há pouco, sobre a água, a gente acha que é algo tão simples, tão... está aqui disponível. É tão mágico, porque a maior magia é a magia que você tem a intenção. Não existe magia sem intenção. A gente, claro, os elementos, né, porque é muito necessário, por exemplo, a bruxa, a gente manipula bem os 4 elementos, né, que é fogo, ar, terra e água. Por isso que é muito... Às vezes vocês vão reparar em algumas ritualísticas que tem a vela, que é o elemento fogo. Tem ali um incenso ou algum defumador, que é o elemento ar. Tem ali um líquido, uma água, um banho, uma bebida, porque é o elemento líquido, água. Vai ter um cristal, uma pedra, porque é o elemento terra. Porque a pedra é o mineral, né, da terra, ali é o osso da terra. Então, traz esse elemento. Então, quando você vai fazer uma ritualística, às vezes você não precisa de muito. E falando de amor próprio, eu acho que a base de todo ritual que você vai fazer para o seu sagrado feminino é se conectar com a sua ancestralidade, com a sua força interior, que toda mulher carrega, muitas das vezes ela esquece, porque ela vai se podando, ela vai se diminuindo. Então, além de você cultuar o seu sagrado, você pode fazer também ritualísticas para fortalecer esse campo, né? Você pode ali trabalhar ervas, que nem a Ju bem disse, do hibisco. O hibisco é uma erva que ele tem magnetismo. Gente, um banho de hibisco com açúcar, canela, um vinho doce. Meu amor, Ninguém é quer guerra com maravilhoso. você. Acende a sua vela ali no seu altarzinho, não precisa... Ai, já eu não tenho altar... um espaço onde você possa estar ali fazendo a sua intenção, a sua reza, como você queira chamar, se conectando antes de se conectar com os seus ancestrais e com as suas entidades, com os seus mentores espirituais, com você. Porque você precisa... Gente, uma coisa que eu acho muito importante de falar, e eu falo isso muito...
A maior oração, a melhor oração que tem, ela não é falada, é o silêncio. Porque o nosso sagrado, ele não precisa nos ouvir, mas nós precisamos ouvi-lo. E quando a gente silencia, a gente consegue ouvir aquilo que grita a nossa alma ali, anseia, e faz muito tempo que está querendo ser ouvido. Então, você silencia, intenciona, trabalha a sua respiração, porque a respiração é algo que abre um portal. Gente, tem uma técnica... A gente vai falar sobre isso em algum momento, que é através da respiração, porque você está ali... A primeira coisa que acontece quando a gente vem nesse mundo é respirar. A gente recebe o fôlego. Entrou o ar. Ali tudo começa, gente. Exatamente, ali tudo começa. Então, às vezes, só de você parar, respirar, se concentrar, silenciar, acender a sua vela, fazer uma intenção, conversar com o seu eu interior, com o seu sagrado que está ali, com a sua ancestralidade, para você se conectar com essas energias que já estão ali com você de muito tempo, às vezes de ancestrais suas que não puderam expressar ou viver essa verdade, já é muito significativo. E junta isso com um bom banho de ervas, com essa alquimia, que é o fogo fervendo ali, aquela água quentinha. Gente, você fica muito magnética, muito mais empoderada. Ri alto, se arrume, olhe no espelho. Toda bruxa bem sabe que o espelho é um portal, que você se conecta com você, com a sua força. Então, eu acho que isso é simples, é básico, todo mundo pode fazer. Né? Não se diminuir, não tentar ficar se cabendo, se espremendo, né? Porque a obrigação de te amar é sua, não é do outro. Então, quando você começa a entender essa dinâmica, eu acho que todo ritual ele é válido, sim, quando é feito com a intenção genuína daquilo dar certo. Então, eu acho que, para começar, de levinho, isso já vai funcionar muito bem. Já tem muita coisa aí para vocês fazerem, eu quero só ver fazer. E agora, mais uma para a gente poder encerrar. Ju, precisa saber sobre espiritualidade para participar do brunching ou aberto para todo mundo? Eu não sei nada, eu não sei nem o nome de um cristal, não sei acender incenso, nunca peguei numa vela. Tá aí, oportunidade para aprender. É aberto para quem quiser participar, quem tem, claro, a cabeça aberta, né? Não vai lá para querer refutar. Apesar que a gente gosta de um bom debate, né? Se tiver coragem, fica à vontade. Mas sim, é aberto para todo mundo. É a oportunidade que tem para adquirir conhecimento, né? A gente sabe, vou falar, a erva, por exemplo, não é só colher, pegar a erva aqui, ferver a erva e acabou. Não, você tem que despertar o axé dela, você tem que colocar ela para trabalhar a seu favor. Banho não está funcionando. Exato. Se você só pega, eu vou fazer um chá para eu dormir. Reza o chá. Você vai dormir muito melhor. Porque, exato, a camomila, por exemplo, que é um calmante, ela tem as propriedades dela de acalmar. Mas se você não desperta o axézinho dela, não desperta o poder, não conjura, não fala o rezo, né? Não faz ela vai vir. Então é uma oportunidade muito legal que para quem não sabe nada é um zero, assim como eu já fui, de aprender. Gente, é isso. Então, assim, prestem bem atenção no que a gente está falando, para depois ninguém vir chorar. Dia 26 de outubro, a gente vai ter o nosso primeiro brunching lá na Milicuca, que vai ter um monte de sorteio, um monte de mimos. E vocês têm que garantir o ingresso de vocês rapidinho, porque, passa voando, tá? Outra coisa importante para vocês saberem, o brunch não vai ser uma coisa assim, uma vez por ano. A gente pretende fazer ele com bastante frequência. Então, se você não conseguir, não fica chateado. E o podcast vai ser esse lugar. A gente vai trazer convidados, a gente está cheio de novidades, pessoas para poder contar coisas para vocês. A gente vai ensinar muito conteúdo, então fica com a gente. Acompanha, só que só tem uma condição. Para ouvir o podcast, tem que ouvir sentadinha, assim, tomando alguma coisa, comendo uma coisinha. É o momento seu, você vai tirar para você. Entendeu? Porque não dá para fazer na correria do dia a dia. Vamos é o seu momento. Ter um momento nosso de aproveitar, né? E curtir. E, gente, para a gente encerrar com chave de ouro, eu quero que cada uma tire uma carta, rapidinho, que o nosso tempo está estourando, hein? E fale aí o que vocês enxergam para o nosso evento através das nossas cartas aqui maravilhosas. Pode começar, Ju. Vai, Juju. Tcham, 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 tcham. A raposa. Olha! Bom, a
raposa é uma carta que fala muito de cautela, de prestar atenção de que está indo, de ter aqueles olhos, né? Olhar, prestar atenção, ter aquela malícia, né? Então, eu acho que nosso evento é assim, vai lá participar, presta atenção e leva para sua casa todos os ensinamentos que a gente te der. Muito bom. Isso mesmo, gente. Maravilhoso. Olha, amei! A cobra. Uau! Eu tô achando que vai ter uma Uau! galera E as pessoas gorando falam, nosso evento, só hein? tá saindo carta ruim. Mas olha, se a gente for ver pelo viés positivo dessa carta, porque no baralho cigano depende muito do contexto do que está em volta, né? Exatamente. A gente pode estar falando de também a transformação que vocês vão passar através do nosso evento. Por quê? A cobra, ela só troca de pele porque ela cresceu. Então, é uma oportunidade de você crescer, se transformar. E se, por um acaso, for um aviso das cobrinhas por aí, Fica à vontade, gente, né? a gente sabe bem o que a gente vai fazer. Então, eu estou vendo muito de uma forma positiva. Eu amei, inclusive, viu? Para finalizar, a gente tem aqui a carta da Lua, falando exatamente sobre essa questão do mistério, do poder da realização, do feminino, do sagrado, realizando, de fato, os feitiços na nossa vida. Então, vocês com certeza vão sair cheias de conhecimento, cheias de magia e de axé desse encontro. E a gente está muito ansiosa para receber vocês lá, viu? Com certeza. Gente, um grande beijo. Eu sinto muito, mas agora a gente vai aqui, ó, seguir com o nosso brunching, A tá? gente vai Vocês comer. seguem aí. É, Exatamente. Gente, um beijo e a gente se vê. Até a próxima, bruxonas. Tchau!